Bom dia, nesse tempinho frio hoje, Anápolis super friozinho. Quero agradecer a presença de vocês. João Guiracema entrando, Mahmoud, Mohamed, Danilo, Andresa. Quero agradecer muito a presença de vocês hoje com a gente, tá? Hoje nós vamos conversar com Camila Jacques, essa arquiteta que se transformou em uma linda tatuadora. Então eu quero agradecer a presença de vocês. Jean, muito obrigado por estar aqui com a gente. Rafael, obrigada pela oportunidade de estar aqui conosco hoje. Vamos falar um pouquinho sobre arte, sobre cultura. Então hoje, dia 12 de maio, nós vamos falar com Camila Jacques, essa grande tatuadora, desenhista, produtora cultural. Então eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o que é o nosso projeto. Esse projeto maravilhoso que é Vamos Conversar, falando um pouquinho sobre arte, sobre cultura, sobre essas pessoas que estão aí pela cidade fazendo arte, fazendo cultura e que a maioria nós não conhecemos, né? Então hoje eu quero falar um pouquinho para vocês o que é o Vamos Conversar. O Vamos Conversar a nossa proposta é conhecer pessoas que nos inspiram e que podem vir nos inspirar. Em especial, pessoas ligadas à arte, à cultura, elementos que mais do que nunca mostram-se como fatores que nos unem, ainda que à distância. Vamos juntos ajudar a construir uma rede de colaboradores e de conhecimento entre profissionais da cultura Então essa é a nossa, o nosso objetivo de fazer essa rede, fazer essa ligação de pessoas, falando um pouquinho da cultura, o que é a cultura. Então eu fico muito feliz por vocês estarem aqui hoje com a gente. Hoje nós vamos falar com Camila Jacques, que é uma pessoa que está na cultura, que está fazendo arte na nossa cidade. Então, eu só tenho a agradecer vocês por estarem aqui hoje conosco. Eu quero falar para vocês também que que as nossas lives é toda terça e quinta, às 10 horas da manhã. Então, hoje vamos falar com Camila Jacques, que é uma tatuadora ilustre, que está na nossa cidade, produtora cultural. E quinta-feira nós vamos falar com a Patrícia Alexandre, produtora aqui de Anápolis também. Então, muito obrigada a vocês que estão entrando aí, Magnólia, Ana, Norvina, Jean, Rafael, Andresa, Danilo, que está aí conosco. Então, eu quero muito agradecer. E essa live é para falar um pouquinho sobre o que é cultura, o que nós temos na nossa cidade, as pessoas que promovem a cultura, que promovem eventos, que fazem um diferencial para nós, para a sociedade, ainda mais que estamos nessa pandemia, onde a maioria está consumindo cultura todos os dias, todos os momentos. Ficar em casa hoje, a gente está aí com a cultura ao nosso lado. Ainda bem que nós temos, a cultura aí, a arte, cada um no seu, fazendo o seu movimento. Então nós só temos a agradecer. E hoje eu quero muito que vocês fiquem com a gente, porque nós vamos falar com essa pessoa maravilhosa que é a Camila, onde ela faz vários trabalhos, alguns trabalhos maravilhosos, para a nossa cidade e que é muito interessante. Então eu quero agradecer vocês nesse momento, E eu vou falar um pouquinho sobre que acabou de entrar. Camila Jacques, formada em arquitetura
e urbanismo. Sempre teve interesse na arte e pela cultura em geral. Entrou na produção de eventos culturais em 2016, quando criou com alguns amigos a Pras Gay, uma festa LGBTQI+, com foco na divulgação das drags queens em locais. Paralelo à faculdade, desenvolveu seu interesse pela fotografia, criando o projeto fotográfico Central Queer, baseado na teoria queer e seus desdobramentos. Recentemente expôs no MAPA. O MAPA é o Museu de Artes Plásticas de Anápolis. Foi uma exposição entre meios, então vocês podem dar uma olhada. Sua grande paixão é a tatuagem, e com ela teve a oportunidade de unir seu interesse artístico com as suas atuações de produção cultural. Quando inaugurou junto a mais duas amigas o Jungle House, um coletivo estúdio de arte e tatuagem. Bom dia, Camila, tudo bem? Bom dia, tudo bem e você? Eu estou ótima, super feliz por você estar aqui com a gente. Muito obrigada por essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre você. Obrigada a você pelo convite. E eu gostaria de saber, Camila, fala um pouquinho para a gente sobre a maneira como você entrou na arte, como a arte entrou na sua vida, se você é de Anápolis, como tudo isso começou. Sim, eu sou de Anápolis, né? Estou aqui desde que eu nasci. Sempre tive muito interesse, assim, na arte, né? Mas como, sei lá, criança, assim, a gente não tem um acesso tão grande a isso, né? O que eu tinha de arte era matéria de artes na escola. E eu sempre tive interesse nessa matéria. Até eu começar a me perguntar o que fazer de curso, né, na faculdade. E me veio o interesse pela arquitetura, que era algo que eu gostava bastante, assim, ainda gosto, né? Me interesso muito por essa área. E foi na faculdade mesmo que eu conheci bem mais, assim, sobre arte, né? E esse interesse que eu já sabia, que eu sempre tive mesmo, né? E na própria faculdade comecei a desenhar, e foi aí que eu fui me introduzindo mais, assim, nesse meio que eu gosto tanto. Que é um meio bem interessante. Então, os primeiros contatos foi na faculdade de arquitetura, né? De uma forma mais, assim, teórica, de conhecer de estudo mesmo, foi na faculdade, mas, assim, desde criança, assim, que eu me lembro, eu já desenho um pouquinho, alguma coisa. Eu estava Ó, desenhando alguma coisa. teve alguma situação que foi marcante quando desenvolveu esse trabalho com arquitetura, com essa transição, né, que eu acho que foi entre a arquitetura para a arte, né? Sim. Então, eu fiz a faculdade, né, de arquitetura, eu me formei na UEG. E eu entrei em 2012 na faculdade e em 2015 eu fiz um intercâmbio, né? Eu fui para a França pelo Ciências Sem Fronteiras e no intercâmbio foi que a minha mente assim, se abriu ainda mais assim para esse universo de possibilidades da arte. Eu fiquei muito encantada com tudo que estava diante de mim ali. E como eu fui para lá para estudar patrimônio histórico, não foi arquitetura que eu fui estudar lá. Eu fiquei assim um ano distante da faculdade de arquitetura, né, de projeto, dessas matérias ligadas à arquitetura. E foi aí que eu percebi que assim não tinha tanto interesse, né? Mas assim foi um divisor de águas para mim esse intercâmbio, porque foi nele que eu percebi que não era muito assim o caminho que eu queria seguir, mas que eu estava ligada à arte de alguma forma e era isso que eu gostaria de fazer. Então, quando eu voltei do intercâmbio, eu estava meio assim, sem saber o que fazer, mas já tinha consciência, assim, de que talvez não era o caminho da arquitetura que eu seguiria, mas com certeza seria o da arte. Então, acho que foi marcante para mim mesmo, foi esse ano, assim, que eu passei fora daqui e que eu pude até me conhecer melhor, sabe, assim,
saber do que eu gostava, do que eu gostaria de fazer da minha vida. Então, foi bem marcante para mim esse ano que eu passei fora. Fazendo esse intercâmbio. Para quem não conhece, Camila, para quem não conhece o que é o movimento queer, como ele aconteceu aqui em Anápolis, né? Sei que você tem um trabalho nesse sentido, fala um pouquinho, porque pelo que eu percebi, eu acho que você foi uma das pioneiras aqui. Então, é algo que eu sempre tive muito interesse, surgiu por uma coisa assim bem banal, assim, que é um reality show que eu gosto muito, que chama RuPaul's Drag Race. A RuPaul, ela é uma drag queen e ela tem um reality show que é para escolher uma drag queen que é muito boa, assim, sabe? E é uma competição. E aí eu tava muito viciada na época nisso, assim, muito, nossa, drag queen é maravilhoso. E então foi a partir dessa série que eu fui conhecendo um pouco mais assim desse universo da arte dentro da do cenário LGBTQI+, porque assim, os meus amigos no geral e eu mesmo sempre estive nesse meio, mas assim, me conhecer um pouco mais dessa arte, da arte desse meio, foi com esse seriado. E ele abriu assim as portas da minha imaginação, assim, de conhecer um universo da arte que é fantástico, né? Que é o das drag queens. E eu tinha muito esse interesse, né? E eu via muito assim que tinha muitas festas em Goiânia, que tinha uma quantidade muito grande de drags nas festas. E aqui não tinha nenhuma, né? Então foi aí que eu vi essa necessidade mesmo, porque eu via que se a gente investisse nisso, desse local, né, para as pessoas, com certeza elas iriam aderir a isso, iriam se sentir confortáveis para aparecer e mostrar sua arte. E foi bem o que aconteceu, né? Eu tive essa ideia de fazer a festa para as gays com alguns outros amigos, que a gente viu assim que em Goiânia já tinha muito isso e aqui não tinha. Então a gente queria estimular isso aqui também. Daí a gente veio com a ideia da Pras Gay e foi muito legal. Eu entrei em contato com o Léo do Joana Dark, ele super adorou a ideia, cedeu o espaço pra gente. Todas as festas foram realizadas lá no Joana Dark. E foi muito bacana, porque teve muita gente, assim, como a gente não cobrava a entrada das drag queens, então teve muita gente que se montava só para não pagar. Só que isso acabou gerando um interesse muito grande nessas pessoas, sabe? De gostar daquilo. E foi uma festa que abriu a oportunidade para a galera conhecer o cenário das drags locais mesmo. Eu mesmo nem imaginava que tinha tanta drag assim na cidade. E na época que a gente estava fazendo a festa, cada festa já surgia uma, duas novas ali que eu nunca tinha visto antes. Então foi muito bacana mesmo ter esse período assim que a gente promoveu a Pras Gay. E aí, esse interesse que eu tenho nesse assunto, ele foi se desenvolvendo e desdobrando em várias áreas da minha vida. Assim, o meu TCC de arquitetura foi com foco na teoria queer. Eu fiz todo um estudo de um ano, assim, de um edifício multifuncional para pessoas que se enquadram, né, na teoria queer, que, para quem não sabe, é uma teoria que ela critica as normas que a gente se enquadra, né? Principalmente as normas da heteronormatividade, né? Então, conceito a nossa sociedade que a gente nem sabe, assim, que são padrões mesmo que da sociedade que a gente está aqui, e é bem hétero mesmo. Então, são coisas muito pequenas, como a forma de se vestir, por exemplo. Então, pessoas que são consideradas estranhas por essa norma, elas estão dentro da teoria queer, né? Então, ela abrange todas as pessoas LGBTQI no geral, mas não só pessoas que estão dentro desse universo. Às vezes, uma pessoa que só se veste diferente, ela já pode ser considerada queer, não necessariamente precisa ser gay ou bissexual, alguma coisa do tipo. Então, a teoria queer ela abrange um conceito que é bem geral, assim, qualquer pessoa que for considerada diferente, que for considerada estranha pela sociedade de alguma forma, está dentro da teoria queer, né? E eu acho muito legal, assim, isso, porque as pessoas, elas se revelam artisticamente, usam essa estranheza, né, para
para fazer arte. E é isso que é a drag queen, por exemplo, né? Então eu acho muito legal dar espaço para. E é o interessante, Camila, então acho que praticamente todos os artistas se estão nessa teoria, né? Porque são todos diferentes, né? Não tem essa forma como as pessoas querem esse padrão, né? Então é uma teoria que a gente não conhece, não é tão, assim, tão divulgada, mas que as pessoas têm, são pessoas fora do padrão, vamos pensar assim. Não, só que assim, tá mais ligada a questão da heteronormatividade mesmo, sabe? Por isso que muita gente acha que queer é só quem é gay, mas não é isso, sabe? Envolve muitas coisas no geral, assim, é todo mundo que não tá dentro dessa norma heteronormativa, que pode ser tanto a sua sexualidade, que pode ser a forma de se expressar, tem muitas formas mesmo que esse padrão ele age sobre a nossa sociedade, não é só em relação à sexualidade. E durante esse processo que você fez, esse trabalho com produção, né? Você teve alguma situação que te marcou enquanto você desenvolveu esse trabalho? Nossa, com certeza. Mas assim, eu acho que nem foi com a Prasguei, assim, a situação que mais me marcou com cultura foi esse ano mesmo, quando eu fiz uma festa de Dia das Mulheres lá no Galpão Cultural, né, promovida pelo estúdio. E quem me ajudou foi a Babi também, que é a organizadora do evento Sem Nome, né, do coletivo da Piranha Mansa. A gente organizou esse evento lá de Dia das Mulheres e a gente fez um cine debate, né? A gente passou um curta que chamava Corpo Manifesto, que falava sobre o feminismo, suas várias vertentes, né? Porque, para quem não sabe também, o feminismo ele se desdobra, né? Que, por exemplo, tem o feminismo da mulher negra, o feminismo da mulher lésbica, o feminismo da mãe solo. Então, a gente viu um curta sobre isso e depois a gente fez uma roda de conversa. E para mim esse foi o momento assim mais interessante assim de toda a minha atuação cultural, que foi quando a gente fez essa roda de conversa e tinha um casal de amigas minhas que elas recém mudaram aqui para Nápoles, elas são do Pará, elas são casadas, têm um filho, Caetano, que fez 1 aninho de idade agora, e elas foram falar sobre essas dificuldades, né, de mães e sendo lésbicas e tudo que elas passam no dia a dia. E para mim ter essa oportunidade de ver as pessoas ouvindo isso que elas tinham para falar e como isso impactou tanta gente que depois veio me procurar e falar, nossa, foi muito massa essa roda de conversa que você promoveu e não sei o quê. Então, assim, acho que esse evento foi o que mais me marcou de todos que eu fiz, sabe? De ter dado essa oportunidade de aprender com essas pessoas também. Coisas que eu nem imaginava, que, por exemplo, ela estava falando da dificuldade que ela teve de conseguir licença maternidade, porque foi a esposa dela que teve o filho, né? Que gerou o filho. Então, ela não conseguiu a licença, mas ela é mãe também. Então, assim, coisas que a gente nem imagina, sabe? E foi muito interessante essa vivência da roda de conversa no dia do evento. A burocracia hoje ainda não está deixando as pessoas, né, trabalharem e desenvolverem, né, tendo, por exemplo, ficar esse período, né, da maternidade, que é tão essencial tanto para a mãe, para a criança, né, para a família. Então, realmente, você vê e presenciar isso, a pessoa te contando, você vê o sofrimento que a pessoa teve, né? Então, isso te traz para a realidade, isso te traz para a realidade do que está acontecendo, né? Muita gente, né, que estava ali presente no evento, depois veio me procurar e agradecer, assim, por esse momento que a gente promoveu e da importância da gente estar fazendo isso, dando espaço para conversar sobre o feminismo na cidade. Eu acho que esse evento foi o mais interessante mesmo, assim, que mais me marcou assim, na produção cultural. Foi o Dia das Mulheres esse ano que a gente organizou. Que bom, que interessante. E me fala um pouquinho, Camila, além disso, você também tem um trabalho fotográfico, né, com a queer, vamos pensar assim. Me fala um pouquinho sobre esse trabalho, como que foi? Como é?
Então, eu tenho muito esse interesse na fotografia, eu gosto muito de fotografia. E como eu te falei, né, que eu formei em arquitetura, então para o meu TCC de arquitetura eu fui buscar alguma coisa que eu me interessasse, né, porque é um ano que você vai passar estudando aquilo, então tem que ser alguma coisa que você gosta muito, né. Sim. E foi aí que eu descobri a teoria queer, porque eu já sabia que eu queria fazer alguma coisa relacionada ao universo das drag queens, mas quando eu conheci a teoria queer, eu vi quanto ela era muito mais abrangente do que só dar espaço para as drags, né? Então, vi que ela abrangia muito mais coisas. E aí eu fui estudar a teoria queer para o meu TCC e tive a ideia de fotografar as drags da cidade. E a proposta, então, era integrar o estudo do TCC com esse projeto fotográfico. Os dois se chamavam Central Queer, tanto meu TCC quanto esse projeto fotográfico. E a ideia é convidar pessoas queers, principalmente drags, e fotografar elas. E a proposta, assim, o objetivo principal é em locais que não se esperam, né? Por exemplo, a gente já fotografou dentro do mercado, dentro do ônibus, na faculdade. Então, é espaços, assim, que você não espera ver uma drag queen, porque onde você vai ver elas é na cena noturna, né? Nos bares, nas boates. Então, não é um local que você está acostumado a ver. Então, é mesmo para causar esse impacto mesmo nas pessoas, fazer elas se questionarem. Por exemplo, quando eu fotografei a feminina, que foi a foto escolhida para ser exposta na Entremeios, né? Lá no Museu de Plástico. A gente fez a foto dentro do ônibus e era legal, assim, você escutar as pessoas falando, gente, será que é homem? Será que é mulher? Então é legal causar esse questionamento nas pessoas, né? E é isso que eu gosto, assim, também. Muito de criar questionamentos, causar. É uma forma de E, é o provocar que eu as tento, pessoas, né? e aí é o que eu tento levar, assim, para minha fotografia. Eu gosto muito de fazer ensaios, né? Eu gosto de fazer fotos de pessoas. É, e nessas fotos de pessoas eu gosto de trazer alguma certa discussão, assim, de trazer algum questionamento para essas fotos, né? Para isso. E foi o primeiro projeto que você levou para que foi selecionado para uma exposição. Sim, foi a primeira vez. Olha, gente, olha, para quem não viu, não conhece, entre no Instagram, depois nós vamos deixar para vocês entrarem no Instagram, tanto da Camila como do Entre Meios, para vocês verem a fotografia dela. É belíssima. Foi uma fotografia assim que causou, vamos pensar assim, né? Causou tanto, acho, para você fazer e Não, causou no dia da exposição. demais. Para mim foi muito impactante, assim, eu ter levado uma drag para o museu, sabe? Porque no dia eu convidei a feminina, que foi quem eu fotografei, pedi para ela ir montada no dia da abertura, né, da exposição. Então, assim, ver ela ali dentro, para mim foi o mais especial de tudo. Mais do que ver a minha foto ali na parede, foi ver a presença de uma drag queen numa cidade que é tão conservadora, sabe? Que o prefeito estava lá, então assim, tipo, tava um cenário assim que não era onde as pessoas achariam normal ver uma drag queen. E ela tava lá, linda. Então foi muito para mim ter essa oportunidade, essa experiência. E eu vou falar um pouquinho porque eu estava lá nesse dia. E quando ela chegou, como ela chegou montada, uma coisa que inusitada, vamos pensar assim, né, para aquele local, para aquele dia. Quando ela chegou, vamos pensar, ela abafou, qualquer pessoa que estava lá. Então foi muito lindo ver ela chegando e depois ela indo ficar próxima à sua fotografia e as pessoas identificarem. Tem até uma foto que eu não sei quem postou, as pessoas olhando e olhava para a foto, olhava para ela e vendo tudo aquilo, onde elas não teriam outra oportunidade, né? Muitos não teriam, mas essa oportunidade de vê-la, de conhecer. Então foi muito bonito, foi muito lindo estar naquele momento lá, vendo essa coisa tão linda que era mostrar o artista e a sua obra, né? A obra estava lá e eu fiquei muito feliz de ver ela lá levando esse tipo de arte
para uma cidade que é tão conservadora como Anápolis. Sim, isso também a gente pode ver, pensar quanto é difícil o seu trabalho. O trabalho do artista já não é tão fácil, né? Aqui em Anápolis a gente sabe que tem essa dificuldade, nós temos essa dificuldade por ser uma cidade muito religiosa, tradicional, e você fazer esse trabalho tão diferente, né, com essa diferença para as pessoas serem vistas, a gente fica assim maravilhado com o seu trabalho e de você poder mostrar às pessoas que geralmente a gente não vê, não encontra, né? Uhum. É muito lindo. Muito legal ter essa oportunidade mesmo de levar esse tipo de arte, de cultura que nem sempre as pessoas sabem que existem mesmo. E como que foi essa sua entrada para tatuagem? Para sua vida, porque assim, você é multifuncional, tem tantas artes, né? E aí, e aí me fala um pouquinho como que foi a sua ida para tatuagem, para o desenho artístico no corpo, na pele. Eu sempre desenhei, né? Gostei de desenhar, mas desenhava assim, só para mim mesma, assim, nunca desenhei por encomenda ou para vender os meus desenhos, era para mim mesmo. E aí fui mostrar aleatoriamente assim para uma amiga um dia meus desenhos e ela falou: "Nossa, eu tatuaria isso". E acendeu assim uma lâmpadazinha, sabe? E aí foi ela que me deu assim essa ideia, que plantou essa sementinha em mim, que os meus desenhos poderiam virar tatuagem. E foi bem uma lâmpadazinha que acendeu, assim, de algo que eu nunca tinha parado pra pensar, e de repente falei, nossa, é isso, tatuagem. Foi muito assim, de uma hora para outra que veio assim esse interesse e não me vejo hoje em dia fazendo outra coisa. Eu gosto demais da tatuagem, eu acho muito legal essa oportunidade de trabalhar com a minha arte, porque eu faço trabalhos autorais, né? E eu acho muito legal que as pessoas me procuram e falam assim, olha, minha ideia é isso, mas faz do seu jeito, o que você quiser. E ter essa possibilidade, ver que as pessoas confiam na minha arte para me entregar a ideia delas e transformar isso para levar para a pele, algo que vai ficar para sempre. Eu acho isso assim uma honra e muita responsabilidade também, né? Eu acho que tatuar é algo que exige muita responsabilidade. A gente não pode simplesmente falar, ah, gosto, vou virar tatuador. Não. Eu acho que tem que ter muita cautela, assim, muito estudo também. E é isso, eu gosto demais, mas assim, eu entrei nesse universo assim, mais porque eu já desenhava e resolvi transformar esse desenho que eu já fazia em alguma outra coisa. E aí, É muito lindo. Ah, é muito lindo, muito interessante você desenvolver um trabalho que vai para a pele das pessoas, né? É um trabalho, um desenho que vai para a pele, né? Então é muito lindo isso. E como que foi isso? Esse trabalho que foi desenvolvido e depois você já abriu o estúdio, né? Que é o Jungle House. isso. E a sua interação com o espaço e com a produção, com os eventos, me fala um pouquinho sobre isso. Então, o estúdio, o nosso objetivo é fazer ali um espaço colaborativo de arte, né? Então, o objetivo não é ser só um estúdio de tatuagem, é a gente fazer um espaço que promova discussão, que traga questionamentos, que leve conhecimento também para as pessoas e que promova a arte e as artistas locais, né? A gente é um estúdio feito só por mulheres, essa é a principal marca assim do estúdio. A gente ralou e fez tudo sozinha, assim, fomos pedreiras mesmo, assim, de assentar tijolo, de pintar parede, a gente assim, trabalhou duro assim no estúdio, sabe? E foi muito legal esse processo, foram meses de reforma do estúdio e depois poder compartilhar isso com as pessoas e mostrar que nós fizemos tudo sozinhas, foi muito interessante também. E o estúdio tem esse conceito, essa ideia, né, de ser um espaço de propagação da arte, do conhecimento, em geral.
E a gente tenta fazer isso com os eventos, né? Que a gente fez um no dia da inauguração, que teve uma roda de conversa, teve exposição de artistas locais, né? E também no Dia das Mulheres. Eu gostaria de fazer sempre, né? E agora está meio complicado, né? Por causa da quarentena, coronavírus, etc. Mas o nosso objetivo é estar sempre promovendo algum tipo de evento mesmo que enalteça as artistas da nossa cidade. É um local, mais assim, vamos pensar, um local onde as pessoas podem expor e falar um pouquinho a mais sobre o seu trabalho, né? Então vocês Com abrem certeza. Sempre que a gente faz um evento, a gente abre para qualquer pessoa, qualquer mulher, né, que queira expor, seja produtos que faça, seja arte, seja se toca, canta alguma coisa, uma performance, alguma coisa. Então a gente deixa esse espaço aberto para essas pessoas e também tenta procurar outras coisas para levar, né, que seja de conhecimento para levar para as pessoas, como por exemplo no último evento que a gente fez, que foi de Dia das Mulheres, a gente fez uma oficina de defesa pessoal, que foi com a Alba, que ela faz jiu-jitsu, e ela deu uma oficina de defesa pessoal, então foi muito legal. Muita gente perguntou, se interessou em saber como que eram os movimentos, assim, para se defender. Então a gente está sempre tentando tanto enaltecer, né, as artistas da cidade, as mulheres artistas, quanto levar algum tipo de conhecimento também com as rodas de conversa, os filmes, as oficinas. Nossa, muito interessante. E me fala um pouquinho sobre os artistas que você admira. Conta pra gente um pouquinho quem são as pessoas que você tem essa admiração como artista, como fotógrafa, como tatuadora, nacional, internacional, pode ficar à vontade. É, meu Instagram é só tatuagem, assim. Você for olhar, então, assim, é difícil eu falar, porque eu tenho muitos artistas, assim, que eu me inspiro, sabe? Então, eu gosto muito, assim, entrei muito mesmo nesse universo da tatuagem, assim, e eu gosto demais. Então, tem muita gente que eu admiro. Mas, se for para falar de artistas locais, assim, tem tanta gente legal, né, na nossa cidade. Eu mesma sou apaixonada em todas as drags da cidade, eu gosto demais delas. Eu acho o trabalho que elas fazem incrível. Tem a feminina, a feminada, tem a Cassie Foster, a Raquel Resiliência, tem a Elai. Então, a nossa cidade tem muitas drags. Eu gosto demais do trabalho de todas elas. Elas são muito divertidas também. Muito legal passar tempo com elas. E acho muito bacana, assim, ver a produção, assim, das mulheres também na cultura da nossa cidade, né? Como, por exemplo, você, a Amanda Milanês, no Quintal Raiz, a Babi, que organiza o evento Sem Nome, tem as meninas que também estão presentes no Samba do Beco, né? Então, Sim, então, então eu acho muito legal assim ver que como tem muitas mulheres presentes, tem a Juliana também que está presente no coletivo negro, né, da cidade. Então, assim, a nossa cidade tem muita artista foda, assim. Acho que basta mesmo a gente dar espaço para conhecer elas. E eu mesma conheci muita gente numa roda de conversa que a Amanda Milanês me convidou no dia do Quintal Raiz, que foi dessa produção feminina cultural na cidade. Então eu conheci muitas mulheres lá que estavam presentes, né? A própria Andresa mesmo. Então, foi muito bacana conhecer sobre outras mulheres que também estão fazendo esse trabalho que eu faço. A Nauá também, né, do Joana, e que está à frente da cultura da nossa cidade. Eu acho muito massa também. Então, tem muita gente bacana aí. A gente só precisa mesmo ir atrás. fazer essa rede para as pessoas se conhecerem, ver como é esse movimento, né? Que Por leva isso tanta cultura, tanta arte. tão importante, né, a gente valorizar os eventos culturais da nossa cidade, né? E o mais simplesinho de todos, assim, que seja um sarau,
Eu acho muito importante a gente fazer isso como uma live, assim, que é o que você está fazendo agora, que eu acho isso muito bacana. E quantas pessoas já passaram aqui pelo seu Instagram e ainda vão passar. Então, parabéns pela. Oh, obrigada. Eu que agradeço você estar aqui hoje com a gente. E me fale um pouquinho como está sendo passar esse tempo, encarando essa pandemia, o que a gente está passando, né? Vivendo, que não está podendo fazer o trabalho. Então, você está desenvolvendo algum projeto? Você está tendo alguma perspectiva de como vai ser, como que você vai estar voltando? Qual é o seu projeto? O que você está fazendo nesse momento? Então, eu fiquei 2 meses com o estúdio fechado, né? E eu falo assim que eu tive esse privilégio de poder ficar em casa, né? Porque não é todo mundo, e eu sei disso. Então tá um momento muito delicado, assim, muito complicado. Ontem mesmo eu abri a minha agenda de tatuagem, mas estava assim refletindo sobre isso, sabe? Assim, será que é realmente o melhor momento para isso? Aí ao mesmo tempo a gente fica pensando, né? A gente se sensibiliza com tudo que está acontecendo, porque a gente não pode simplesmente falar que vai acontecer. Não, é uma gripe, é isso que está acontecendo. Não, tem muitas pessoas morrendo, né? Então a gente tem que se sensibilizar com isso. Então, ao mesmo tempo que a gente fica assim nessa, né, nessa ansiedade, sem saber o que vai acontecer, como que vai ser isso, preocupação de ver as notícias, tanta gente, né, sofrendo por causa disso. Aí, ao mesmo tempo, também tem esse sentimento que a gente fica assim de e agora, né? Como que eu vou continuar a minha vida? Então, é um momento que está muito delicado, assim, né, para se pensar. Mas eu tô voltando aos pouquinhos a tatuar e por enquanto é isso, assim, eu vou voltar a tatuar e observando, assim, se eu posso estar trazendo algum risco para mim ou para as outras pessoas. Aí ter que botar a cabecinha para funcionar e pensar em outras formas também de trabalhar com a minha arte, né? Mas é um momento bem delicado. Bem delicado, realmente. Amores, nós vamos abrir agora para vocês fazerem uma pergunta para Camila. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer antes da gente continuar, mande aí as perguntas. Lembrando que no final a Camila vai fazer uma proposta, vai ter uma proposta aqui também. Então vocês podem printar, que a gente vai divulgar qual vai ser a promoção. A Camila vai estar fazendo uma bela promoção ao final. A Clínica de Reflexologia Lírios de São José também vai estar fazendo uma promoção, então vocês printam, que no final a gente vai falar sobre isso, tá? E me fala um pouquinho, Camila, pra gente, acho que você poderia falar o que te marcou na cultura, na arte, que trouxe para a sua vida, que se você não fosse dessa arte, desse mundo artístico, você não teria vivido. Nossa, essa foi difícil. Essa eu não estava esperando. Vamos ver. Nossa, eu acho que a arte, ela me toca muito, assim, de muitas formas. Eu acho difícil responder isso, porque eu não conseguiria ver a minha vida sem arte, sabe? E ela vem de tantas formas, assim, sutis, assim, até, tipo, uma série que a gente assiste ali na Netflix. Gente, isso é arte, né? Então a gente tem também que valorizar a produção cultural, tudo que está à nossa volta, seja na música, seja no que a gente assiste, nos eventos culturais que a gente vai, nos shows, nas festinhas, tudo mais. Então, assim, eu não conseguiria mesmo, assim, me imaginar sem ter arte na minha vida. E eu sei que ela tem um papel importante na vida de muitas pessoas, mas para mim, em particular, eu tenho essa relação com a arte, assim, de como se fosse uma amizade mesmo, sabe? Como que eu posso explicar? Não é só algo que eu aprecio, é algo que eu quero fazer também, né? Então eu vejo muito isso, eu tenho muito isso, assim, de alguma coisa que eu tenho interesse, se aquela coisa não existe, falar, vou lá e eu mesmo vou fazer, então.
Então, assim, eu tenho muito isso com a arte também, sabe? De apreciar e querer fazer também. Então, eu tenho muito essa relação, assim, com a arte, de gostar, de fazer, de criar e tudo mais. E eu acho que a arte, ela me proporciona, assim, muito conhecimento, sabe? Por exemplo, quando eu estava no intercâmbio mesmo, eu tive uma vivência muito diferente de todas as cidades que eu passei, que eu conheci, por eu ter esse conhecimento da arte e tudo mais. Então, eu visitava museus, eu olhava os edifícios, toda aquela arquitetura que estava em volta de mim com outro olhar, né? De saber que aquilo tem muito para contar. Então, eu acho que ter ter esse interesse pela arte muda a minha vivência no dia a dia mesmo, sabe? De olhar para pequenas coisas e poder enxergar o valor disso, assim. Porque é isso que a arte faz, né? A gente pega, Sim, assim, cotidianas, coisas banais, assim, e transforma algo que conversa com a nossa alma, né? Que dê algum sentimento pra gente, seja ele qual for, assim. Então, eu vejo muito essa importância da arte na minha vida de transformar as coisas que eu vejo em algo que me toca. É, é isso. muito, muito lindo, porque é um diferencial a gente vê isso. Quem trabalha com arte, quem vive, quem gosta da arte, ela vê as coisas de outra forma, né? A gente não vê a vida só cinza, é bem colorida, é querer prestigiar as pessoas, mostrar o trabalho. Então, isso é muito lindo. Não, gente, não tem pergunta, não vai ter perguntinha, mas teve a Soraya que perguntou onde fica o seu estúdio. Ah, sim. O estúdio ele tá aqui no centro, na Rua do Terminal, na Rua Leopoldo de Bulhões, número 253. Tá bem próximo mesmo do terminal. Fica naquela travessinha ali, subindo o terminal urbano, que tem um monte de rua ali, a Visconde de Itaúna, com a... Qual que é a outra que passa ali? Ai, esqueci o nome. Mas fica aqui no centro mesmo. E no nosso Instagram tem a localização lá, tá? Tem o endereço certinho lá, Jungle House Studio. A Mariel vai deixar o arroba, né? Vamos deixar assim. Olha, a Léo, acho que foi a Léo? Não, o Daniel. Daniel está fazendo uma pergunta aqui. Deixa eu falar aqui. Como é que você Como é para você a expressão artística pela arquitetura? A arquitetura foi a faculdade, assim, que por mais que eu não siga essa profissão, que abriu a minha mente para a arte, assim, eu não me arrependo de forma nenhuma de ter feito a faculdade de arquitetura, porque todo o conhecimento que ela me trouxe, tanto artístico quanto social também, né? Porque na faculdade a gente estuda muito isso, assim, de se preocupar mesmo com as pessoas, que a nossa forma de enxergar a arquitetura, para quem não faz o curso, ela é muito distorcida, que acha que a arquitetura é só para quem tem dinheiro, né? Então, na faculdade, a gente tenta ver isso de uma forma diferente, como a arquitetura pode atingir mais pessoas. Então, a faculdade, ela me abriu muito a mente, né? Tanto artisticamente quanto socialmente falando. E por isso que eu não me arrependo de ter feito o curso e tudo que eu aprendi lá, tipo, toda a história mesmo da arquitetura mesmo, da história da arte e da arquitetura foram essenciais, assim, para essa bagagem artística que eu tenho hoje. Então, eu agradeço muito ao curso, assim, por ter aberto a minha mente para muita coisa. E que veio agregar, trazer, aflorar o seu artístico, né? Então, ali começou tudo, fazer essa transformação. Mas, assim, acho que o que ele perguntou foi pela expressão artística, pela arquitetura. Eu acho que isso é muito interessante, porque é muito legal como a gente vê dentro da faculdade essa possibilidade de se expressar artisticamente em paredes, em janelas, em
escolha de materiais, sabe? É muito, muito interessante mesmo ver como os arquitetos utilizam a arte deles na construção. Eu acho isso, assim, sensacional, assim. E eu acho que isso deveria, assim, ser muito mais explorado, assim, pelas pessoas, porque a gente tem muito na ideia de que casa é parede e telhado e a coisa mais básica é para morar e é isso, né? Então a arquitetura ela traz esse fantástico assim que pode ser aplicado na sua casa, pode ser aplicado no seu espaço. Eu acho isso muito legal mesmo, essa abertura que a arquitetura dá para você trabalhar a arte num espaço em si. E isso é tão interessante que a gente pode ver atrás de você a sua parede, né? Toda artística. Estou fazendo mural para o meu quarto mesmo. São várias, deixa eu mostrar aqui, costelas de Adão. E ainda não está finalizado, não, mas é isso. Mas é muito lindo ver isso florando e, né, a gente pode perceber que tem a ligação também, ainda existe essa ligação no seu trabalho, tem todo esse poder artístico, né? Camila, eu queria agradecer muito a sua presença, fiquei muito feliz, eu acho que todos que estão aqui ficou muito interessado por tudo isso, pelo seu posicionamento, pelas suas informações, nos presenteou com seus conhecimentos. Para mim, assim, é muito gratificante, porque eu não conhecia sobre a teoria, então já tive a oportunidade de conhecer esse trabalho com as drags em Anápolis, que é muito interessante. Então, eu gostaria muito de agradecer por essa oportunidade e deixo para você agora um pouquinho para você fazer seus agradecimentos. E aí nós vamos falar, porque acho que a Thalita perguntou qual que é a promoção. Vamos falar agora. Então, porque primeiro agradecer você pela oportunidade, né, de estar falando sobre isso e de ouvir de você, assim, que agradecer por ter conhecido isso da teoria queer, sabe? Assim, já é uma pessoa que tá com esse conhecimento a mais, sabe? E vai fazer muita diferença para você. Eu tenho certeza que você vai observar as coisas de forma diferente agora e se questionar um pouquinho mais, que eu acho que isso é o mais legal, assim, que eu gosto da teoria queer, sabe? Que é promover o questionamento mesmo, que é o que ela mais leva, assim, para minha vida. Então, só de ter atingido você, assim, eu já acho isso muito legal, sério. Então, obrigada por essa oportunidade. E vou falar agora aqui, né, para quem está acompanhando a gente, eu conversei com a Maria para a gente deixar fazer alguma coisa para quem tiver assistido. Então, quem tirar um print aqui dessa tela, eu vou dar um desconto de 10% na tatuagem. É só me procurar e eu tô com a agenda aberta, com horários disponíveis. Então, é só me procurar e mostrar esse print aqui e você vai ter 10% de desconto na próxima tatu. Olha, que lindo. Eu acho isso o máximo. Então, quem tem interesse, tem vontade de fazer essa obra de arte na pele, no corpo, então vocês fazem isso. Printa, me marque, né? Vamos colocar no Stories, me marca Camila, que a gente vai fazer essa divulgação também. Lembrando que quinta-feira nós vamos estar falando com a Patrícia Alexandre, produtora cultural. Então, divulgue para as pessoas, entre em contato para saber mais um pouquinho. Nós vamos estar colocando também, vamos fazer, colocando o Instagram da Camila, o Instagram do estúdio dela, para vocês entrarem em contato, para conhecerem também, tá? Então, no final, a gente vai deixar isso. E eu gostaria muito de agradecer nossos apoiadores, a Taon Soluções Criativas, agradecer a Clínica de Reflexologia Lírios de São José, o Espaço Cultural Mariá, o arte finalista Danilo Costa, e deixar meu agradecimento a todos vocês que estiveram aqui com a gente até agora, que já está terminando a nossa live. Foi muito bom estar com vocês, muito obrigada. Camila, mais uma vez, gratidão por você estar aqui com a gente. Obrigada. E até quinta-feira.
de me dar esse espaço para falar um pouquinho mais da minha arte, de verdade. Obrigada. Eu que agradeço. Gente, então printa, posta, nos marque e vamos fazer essa rede de colaboradores, de pessoas que trabalham com arte, que vivem da arte. Então, nesse momento, vamos fazer essa divulgação, vamos nos apoiar, né? Vamos nos apoiar, cada um que está nesse momento e que trabalha e que faz arte. E beijo para vocês, até quinta. Tchauzinho, gente. Obrigada. Tchau, beijo, até quinta-feira. Quinta-feira, às 10 horas da manhã, com Patrícia e Alexandre.